nós vamos dar início oficialmente à nossa atividade. Quero começar dando uma boa tarde a companheiros e companheiras aqui presentes de vários estados do Brasil e também alguns companheiros Fechou o som. Fechou o som. Nós temos aqui companheiros que estão nos Estados Unidos, outro companheiro que está, ou companheira que está na Suíça, enfim, é uma atividade que positivamente está atingindo um número de companheiros e companheiras importante para a discussão que nós vamos fazer. Eu quero, então, começar apresentando a nossa atividade. Esta aqui é uma atividade que está organizada pela Corrente O Trabalho do PT, Seção Brasileira da Quarta Internacional. Eu me chamo Sumara Ribeiro, sou atualmente responsável pela Comissão de Formação da Corrente O Trabalho do PT, e estamos hoje apresentando a revista A Verdade, revista teórica da Quarta Internacional, número 107. Eu pediria para o companheiro Léo, que também é membro da comissão, apresentar, por favor, rapidamente aqui a capa da revista, para que todos vejam. O companheiro, o camarada Sokol vai fazer essa apresentação política da revista, a partir, principalmente, que é o que dá, assim, vamos dizer assim, o norte geral, né, vamos dizer, por falta de uma palavra melhor, a partir da declaração do Secretariado Internacional da Quarta Internacional, que é a página 5 dessa revista, e que tem como centro a crise mundial do sistema capitalista, que em vários artigos em vários continentes distintos esta crise aparece, né? Então, a capa, por exemplo, como vocês estão vendo, foi a invasão do Capitólio, que é o Congresso, né, dos Estados Unidos, em Washington, em 6 de janeiro, né, numa demonstração, num dos aspectos que demonstra o tamanho da crise que nós estamos vivendo. Nesta revista, é verdade, vocês vão encontrar artigos importantes que eu vou aqui colocar rapidamente para vocês conhecerem quais são os temas que estão tratados nessa revista. Capital financeiro, crises e privatizações, o aprofundamento da destruição das forças produtivas, Europa, os prazos se esgotam, América Latina face à crise do imperialismo dos Estados Unidos, a China numa encruzilhada, África subsaariana, ofensiva contra os povos e o combate pela soberania, continuidade e exigências do imperialismo no Oriente Médio, e um artigo que trata da atualidade, apesar de ser um artigo histórico, mas mostra os ensinamentos e a atualidade dos acontecimentos sobre a Revolução Russa, né? Eles ousaram um documentário sobre a Revolução Russa de 1917, seus ensinamentos e sua atualidade. Então, nós estamos apresentando esta revista, neste momento, nesta atividade. Já realizamos outras edições, da 106 e 107, e esperamos daqui para frente, toda vez essa revista sai de 3 em 3 meses, essa revista teórica, e eu espero que a gente possa realizar, quando sair a próxima, com a presença dos companheiros e companheiras aqui, para o debate que, evidentemente, é fundamental hoje para a luta da classe trabalhadora. Eu queria pedir, por favor, para tirar da apresentação, Léo. Bom, então, dito isso, companheiros e companheiras, eu vou passar a palavra para o companheiro Marcos Sokol, membro do Conselho Geral da Quarta Internacional, que vai fazer essa apresentação em 30 minutos, se ele precisar um pouquinho mais, a gente dá um pouquinho mais de tempo, e aí nós vamos abrir as intervenções de quem quiser falar, perguntar ou intervir simplesmente. Nós vamos interagir com os companheiros e companheiras que estiverem no Facebook, que vão poder fazer perguntas, né? E que nós vamos, em um determinado momento aqui da nossa atividade, nós vamos apresentar aqui para, eventualmente, resposta do camarada Marcos Sokol.
Então, dito isso, às 17h20, eu peço que o camarada Sokol inicie sua apresentação. Boa tarde, camarada. Bom, boa tarde, camarada Sumara, boa tarde às dezenas de camaradas de vários estados, expatriados, inclusive. Boa tarde a todos. Apresento as minhas saudações e passo, então, a apresentação do artigo, publicado assim como artigo na revista, declaração do SI, Secretariado Internacional, que não é usual tirarmos declarações a cada oportunidade. As declarações correspondem a momentos mais agudos, que exigem uma tomada de posição mais formal, especialmente quando há acontecimentos marcantes, excepcionais, como foi esse que a camarada Sumara já citou, da invasão do Capitólio. Faz pouco mais de 3 meses. Se vocês pensarem um pouco, parece que faz tanto tempo, não é mesmo? E isso tem a ver com a profundidade dos acontecimentos. Na história, novelistas, romancistas, não precisa ser historiador nem marxista, já notaram que a distância no tempo é relativa aos impactos. Grandes impactos, pouco tempo depois, parece que fazem uma longa jornada. Por quê? Porque eles provocam tantas e tão variadas repercussões que a nossa reflexão, pouco a pouco, deglutindo, e não sei se a gente terminou de deglutir. Notem que essa declaração é datada do dia 15 de janeiro. Em parte, uma coincidência, porque o Secretariado Internacional tinha uma reunião marcada e, desde que os fatos se precipitaram, nós corremos a reunir os elementos numa discussão pelos meios hoje possíveis, mas uma discussão internacional. Não é segredo nenhum que a Quarta Nacional mantém relações estritas, baseadas no centralismo democrático em escala planetária, que não é igual ao centralismo democrático em escala nacional, mas é uma realidade. Esse quadro de discussão foi, então, capaz de produzir, sem falsa modéstia, quero dizer que é a primeira virtude desse documento, abre a janela e olhem as pretensas correntes ou agrupamentos internacionais e vejam o que, quando eles produziram para tentar explicar um acontecimento desta envergadura. É com muito orgulho, portanto, que eu passo a examinar essa declaração datada de 15 de janeiro. Ela constata a tentativa de golpe, né, entre aspas, golpe, um putsch, quando dezenas de milhares, a pedido do próprio presidente Saint, que não se aceitava Saint até aquele momento, Donald Trump, convocou uma marcha sobre o Capitólio. E pesquisas, documentações, confissões, pouco depois permitiram verificar o que era a composição social daquela turba, porque era uma turba de gente empobrecida, muitas vezes de origem social média, desesperados, muitos revoltados, inclusive jovens, contra as chamadas elites de Washington, que o Capitólio simboliza. O Capitólio é a sede formal do poder legislativo norte-americano, Câmara e Senado, mas simboliza aquela gama de políticos, aquilo que, pelo mundo afora, é cada vez mais conhecido como uma variação da espécie humana sem salvação, os políticos. E fizeram aquela operação, já se sabe, com alguma cumplicidade, para dizer o menos, da polícia. Para dizer o menos, porque é impossível que os serviços de segurança, seja pela infiltração, seja por controle da internet, não tivessem informações sobre o que
dentro daquela turba, pequenos grupos tramavam. E o impacto foi enorme. A opinião pública internacional, com diferença de fuso horário toda, naquele momento, olhou o que estava acontecendo. Deputados, senadores, deputados principalmente, fugindo do ambiente legislativo. Teve que a Associação de Empresários, que reúne as grandes corporações americanas, sair com uma nota pública exigindo que se parasse com aquilo, terminasse aquele caos. E houve um hiato de 6 horas. No coração do Estado imperialista, um hiato de 6 horas, em que o poder estava em toda parte, em parte alguma. Até que se recompôs, na forma do pedido do Biden de unidade, estendendo a mão aos republicanos, e o Trump, sob aquela enorme pressão, inclusive dos seus pares, acabou por reconhecer nos fatos o resultado. E esse foi o episódio. Mas o abalo vai muito além do episódio. Nós que somos latino-americanos, talvez não demos a verdadeira dimensão que isso tem. Estamos acostumados a ver golpes de Estado, a farta literatura, inclusive cinema, seja como documentário, seja como ficção, sobre episódios rocambolescos de golpe de Estado, de crise política estrambelhada, para dizer assim. Mas os Estados Unidos da América não deveriam ser a maior república de banana do continente, não é mesmo? Os Estados Unidos da América são o poder dos poderes. É o Estado encarregado por um tipo de consenso de fato de manter a ordem em escala do continente e do mundo. Então, aquilo simplesmente não deveria ter acontecido. Não poderia acontecer. Porque ele traz uma mensagem que vai muito além da disputa ou do descontrole momentâneo de um grupo, de um político. Na verdade, é o produto de algo bem profundo. Começar dentro da sociedade norte-americana, onde já a eleição do Trump com um voto operário, entre aspas, operário na forma, não no conteúdo, de massas de operários desempregados, do chamado cinturão da ferrugem, ex-operários, muitos por família de origem operária, outros, naquele momento, contra a consigna de voto da central sindical, a FEANICIO, a grande parte dos sindicatos filiados a essa central, contra essa consigna de voto, votaram num aventureiro perto do nosso, pequeno, como aventureiro, mas aventureiro também. Nosso, que eu quero dizer, é o infeliz Bolsonaro, que não é nosso para nada, mas nesse sentido vocês entenderam a comparação. E esses desamparados, muitos deserdados, empobrecidos, tinham fundadas razões para fazê-lo. Não que eles tivessem razão na escolha de voto, mas eles tinham um motivo para procurar uma alternativa. E isso vem de antes, ainda, da eleição do próprio Trump, quando os políticos democratas, que têm mais e melhores relações com os sindicatos, de um século para cá, vamos dizer, foram descumprindo ou traindo, aviltando compromissos e promessas, a ponto que se 1/3 dos empregos industriais americanos foram perdidos, 1/3, companheiros, dos anos 80 até a década passada. E nessas condições, o Partido Democrata chegou fragmentado, polarizado internamente por um candidato que nem no Partido Democrata era, uma postura à esquerda, que se reivindica socialista. Conteúdo a gente não pode discutir, mas é significativo que nos Estados Unidos tem um impacto que teve a candidatura de Bernie Sanders, e o surgimento, em parte ligado a ele, em parte produto de toda essa situação de radicalização na sociedade, de uma esquerda dentro do Partido Democrata, com dezenas de deputados, com qualidades maiores ou menores, com compromissos mais ou menos respeitáveis, mas que representa uma diferenciação política da maior importância para quem se preocupa com a evolução da luta de classes, que não se faz por explosões, que integra as explosões, mas que procura sempre, regularmente, de maneira sistemática, a construção de um partido digno desse nome da classe operária,
não uma coleção de parlamentares, mas a gente sabe que os parlamentares, e tem alguns na sala para provar isso, cumprem um papel importante para ajudar a organização da classe. Então, muitas dessas condições votaram no Biden, não por ele, que na juventude, nesses setores mais radicalizados, provocava, na verdade, ojeriza. Biden tinha sido o homem da guerra do Iraque, era o vice-presidente do Obama, que era o falcão do governo, deu uma pomba. E que foi o cara que calcionou, por assim dizer, uma série de operações sujas que o Estado imperialista fez quando ele pôde, e que fez uma campanha eleitoral em si mesma anódina. Mas foi beneficiado por um desenvolvimento da situação interna, que eu vou tocar em seguida, que fez dele um pivô do voto contra o Trump. Mais contra o Trump que o pró-Biden, um sistema bipartidário americano, entendam? Era o que tinha à disposição. E o 10 minutos. Partido Republicano foi dilacerado pelo comportamento obrigado do Trump a manter a sua base, de modo que o sistema eleitoral, o sistema político, na realidade, bipartista de 2 séculos, saiu muito abalado do sistema, do episódio, eleição incluída. Tem a ver, por isso eu perdi um pouco mais de tempo, com a fratura social dentro dos Estados Unidos. Perdi um pouco mais de tempo porque acabou de voltar, agora vocês viram na imprensa, as mobilizações contra o chamado racismo estrutural, que no ano passado levaram à polarização da sociedade americana, em mobilizações também fora do controle, se não contra a FLCIO. É preciso dizer, a FLCIO não chamou aquela onda de manifestações em maio do ano passado, quando do assassinato escandaloso de George Floyd, como tampouco está chamando hoje, embora tivesse muitos brancos, latinos e sindicalistas, muitos sindicatos no plano local que convocaram aquelas mobilizações. Então, você tem aí um elemento de desenvolvimento de uma situação que é local nos Estados Unidos, mas que é, na opinião da Quarta Internacional, a expressão norte-americana num processo mundial, e é muito importante que os Estados Unidos percam, por assim dizer, a sua singularidade. Historicamente, se constata um gigante, que é o proletariado americano, que é um anão na sua expressão independente. E isso começou a mudar. Um processo que é complexo, que não é imediato, mas começou a mudar. Começou a mudar até porque os Estados Unidos não podem se manter como uma ilha no mundo. Essa era a política do Trump, dita unilateral. Num certo momento foi uma necessidade. Os Estados Unidos integram da economia, a sociedade e a política a crise de todo o sistema capitalista. Ainda mais depois que, em 1970, eles impuseram o dólar como uma moeda de reserva mundial. Então, é um sistema forte na sua base, que é a economia mundial que ele controla, militar, diplomática ou economicamente, vai variar conforme a área. Já foi mais econômico do que diplomático. Hoje é muito diplomático e apoiado na força militar indiscutível que os americanos têm. Que, não obstante, para se manter na primeira plana, é obrigada a atacar o conjunto dos países, da China à Europa, para não falar da América Latina, tida como quintal, atropelando os estados nacionais. Tudo na busca da realização do valor, da acumulação do capital, com a preponderância que a gente sabe que tem, a especulação já faz décadas. Na realidade, um processo de fusão do capital bancário com o capital industrial, que deu origem ao capital financeiro, há 105 anos, documentado pelo Lenin, e que de lá para cá, com altos e baixos, giros, não deixou de continuar. É isso que ficou, de alguma maneira, abalado no episódio dos Estados Unidos, do Capitólio. Finalmente, é como eu disse, o imperialismo dominante. E a gente constata que na pátria do capitalismo dominante bate a onda revolucionária de 2019. Aquela onda revolucionária de explosões, também descontroladas, não convocadas por nenhuma organização nacional, que ocorreu na Argélia, que ocorreu no Chile,
que aconteceu no Líbano, que aconteceu no Equador, que aconteceu em Hong Kong, apenas para falar que foi vários continentes, de forma distinta, e que agora, um ano atrás, 2020, bateu nos Estados Unidos. Já em plena pandemia, lembre-se, Nova York estava em quarentena, quando aquela multidão, em outras cidades também, conforme a legislação local. Na realidade, a pandemia veio a reforçar um processo, ou reforçar todos os processos que já existiam antes. No caso da economia capitalista, a sua utilização da pandemia, como uma alavanca para chantagear, pressionar os trabalhadores e os povos a abrir mão dos seus direitos, adquiridos em décadas e séculos, com uma ameaça bastante real, que é da morte. No ano de 2020, quando nós fazíamos a declaração do Secretariado Internacional, havia algo como 2 milhões, hoje já são 2,5 milhões, se é que não passou, de mortos, e quase 100 milhões de infectados, por um vírus que o sistema capitalista não tem a capacidade, nem a verdade, a vontade, de prevenir e de combater. A pandemia, todavia, não é, na opinião da Quarta Internacional, a pandemia não é a causa da crise que a humanidade atravessa. Por esse encadeamento, eu procuro mostrar que a pandemia é utilizada por um sistema em crise para acuar os trabalhadores e permitir a realização da mais-valia ou acúmulo do capital, em condições mais favoráveis para os capitalistas. Ela retoma e prolonga uma tendência de destruição de forças produtivas. Forças produtivas, para os marxistas, não são as máquinas. Não são uma abordagem, às vezes, simplificada. E, na verdade, equivocada. Porque a principal força produtiva é o homem. Então, se a guerra é tradicionalmente uma forma de destruição de forças produtivas, ela mistura a destruição de estradas, pontes, prédios, máquinas, automóveis, indústrias, com a destruição dos homens. E é o homem o principal elemento a ser destruído. O homem e a mulher, claro. É o homem, a mulher, o ser humano é a principal força produtiva. E tanto é que a indústria de armamentos, apesar da crise, vejam bem, vai muito bem, obrigado. Tem vários setores aí, turismo, alguns setores de hotelaria, né? Certos serviços. Tem áreas que foram muito abaladas. Em geral, a economia mundial foi prejudicada. Mas a indústria militar vai muito bem, obrigado. E a tensão entre os Estados segue, que é uma necessidade intrínseca do sistema. Necessidade, em primeiro lugar, do imperialismo dos Estados Unidos, que impõe as sanções para exercer a sua hegemonia. Esse é o objetivo das sanções. A países como a Venezuela ou o Irã. E nós dizemos que, como Quarta Internacional, o capitalismo é totalmente responsável por essa crise. Não é um problema de negligência de certos governantes ou da má gestão de outros. Porque, finalmente, se a gente examina de perto, todos os governos fazem uma política semelhante, com diferenças, por certo, não tem como ser igual, mas tem o mesmo conteúdo, ou seja, a de favorecer os interesses do capital financeiro e utilizar a pandemia de formas que às vezes são distintas, vou voltar a isso, mas com o mesmo objetivo de aterrorizar os povos e permitir a redução do custo do trabalho. O que é um elemento a ter em conta? É o comportamento dos partidos ditos, assim chamados, proclamados, de esquerda, socialistas, populares, que hoje em dia, e vocês sabem que eu falo como membro ao mesmo tempo da direção do PT, hoje em dia, em escala planetária, não é um partido que faltou o seu compromisso, não é uma corrente política que se pôs a administrar o capitalismo. Hoje em dia, se não fosse a passividade das organizações majoritárias, em alguns casos mais do que passividade, se não fosse a colaboração na gestão da crise dos partidos ditos de esquerda, nós estaríamos numa outra situação. E a gente vê hoje que os partidos que muitas vezes nem a oposição fazem,
ou que se omitem na oposição. Digo isso porque, classicamente, a gente via aqueles partidos socialistas, às vezes comunistas, que na oposição faziam uma pressão limitada. Quando chegava no governo, era uma decepção. Hoje em dia, a decepção começa antes. Muitas vezes, nem oposição, no sentido formal, parlamentar da palavra, esses partidos fazem. E não é um problema dos partidos, é através das confederações sindicais. Não quer dizer que iguale todos os dirigentes sindicais, nem todos os dirigentes políticos, nem mesmo todos os parlamentares, porque há resistência à diferenciação em todos os níveis. Mas o traço comum que eu volto é a responsabilidade do sistema capitalista pelas guerras, pelo empobrecimento. 20 minutos. E mesmo depois da pandemia, a gente poderia imaginar que provocaria um choque de realidade. Nas cúpulas não provocou um choque de realidade. Na maior parte dos casos, provocou um choque de intimidação, como parte de um processo geral de intimidação ou de aterrorizamento dos povos. E os ricos, tudo bem, obrigado. Há cada vez mais bilionários nos Estados Unidos. No Brasil, que a miséria campeia, há também mais bilionários. Nós temos, então, um processo que é complexo, que exige de nós uma atenção redobrada para a sua compreensão, que não há uma explicação feita e simples de uma tática mundial idêntica, tem que levar em conta situações diferentes. Mas, ao mesmo tempo, como marxista, nós sabemos que a luta de classes tem uma forma nacional, mas um conteúdo internacional. Então, quando nós examinamos a forma nacional da luta de classe, para definir uma tática particular, não é para encontrar o país em que a tendência mundial não se faz presente. É ao contrário, para demonstrar, encontrar a explicação, a mecânica, e como essa tendência mundial se manifesta no país que a gente examina. Por isso, a Quarta Internacional se dá como tarefa colocar em relação, em contato, militantes que estão empenhados em resistir e enfrentar o capitalismo, a sua crise, que inclui a pandemia. Nós não nos bastamos como Quarta Internacional. Nós certamente temos um programa, certamente temos uma tradição, e reivindicamos com muito orgulho o combate dos nossos militantes. Mas buscamos, de maneira incessante, colocar em relação militantes, quase dirigentes, que estão na mesma via de combate contra o capitalismo, contra a decadência, contra a ameaça à humanidade que ele representa, como no caso da pandemia. Nós queremos ligar os militantes, vou dar 3 exemplos, como os da Romênia. A Romênia é um país da Europa Central. Vocês vão ver, se não no próximo Jornal Trabalho, com certeza numa próxima postagem no nosso site, uma reportagem feita pelos camaradas do Grupo Romeno, onde se desenvolve uma situação original. Como outros países, já vinha havendo uma onda de mobilizações na Romênia, protesto contra as medidas do governo, que é bem incapaz de fazer frente à pandemia, como todos os outros governos, mas é valente que a porra para impor a disciplina aos trabalhadores e intimidá-los. Já vinha havendo, então, uma onda de mobilizações, inclusive da juventude, como em outros países da Europa, pela reabertura das escolas, pela reabertura da vida, uma vez que o trabalhador não pode ser obrigado a escolher entre morrer de fome e morrer de vírus. O que é novo, no caso da Romênia, é uma greve que eclodiu no metrô da capital, em Bucareste. Greve numa empresa moderna, com tradição de organização sindical, greve espontânea, imposta à direção do sindicato, por cima do sindicato. Eu estou falando isso não para fazer o apanágio de um modelo. Não faço apanágio de modelo algum. Nem do modelo que a última greve que eu soube é o modelo da próxima, e nem o contrário, que se a direção do sindicato não convocar, não tem greve possível. Isso aí é um esquema
não faz parte da vida. A vida é que a última palavra são os trabalhadores que dão, e que, na maior parte das vezes, as direções sindicais integram o estado de ânimo, ou para desviá-lo e conduzi-lo a alguma forma enganosa de colaboração, ou, ao contrário, são por ela empurrados, ou nessa terceira possibilidade, que faz que a gente viu em Bucareste, são literalmente atropelados, como aconteceu muitas vezes na história, e que acaba dando uma dinâmica mais radical à situação. Foi o que aconteceu no Chile. Não estou falando da Romênia, agora na Europa Central, numa forma, foi o que aconteceu sob outra forma no Chile em outubro de 19, quando, a partir de uma reivindicação muito parcial, uma manifestação autoconvocada por estudantes secundários contra o aumento de 20 centavos na tarifa, gerou uma mobilização que, reprimida, dobrou, reprimida mais, triplicou e virou como eles falam, uma explosão social, ao ponto de levar a colocar em questão as instituições, numa mobilização muito forte, em que os militantes dos partidos tradicionais, e num primeiro momento mesmo a da central sindical, que existe, não é tão forte, mas que existe, não podiam se apresentar como organização, com a sua bandeira. Podiam, quando muito, autorizar os militantes a acompanhar a multidão autoconvocada. Como no caso da Romênia, não quero fazer do Chile um modelo. Quero apenas constatar 25. Que são tendências que se manifestam país por país, inclusive no Brasil. Se não hoje, na rua, já foi um pouco assim em 2013, em junho de 2013, e podem estar seguros, camaradas, o povo brasileiro não vai aceitar a política desse genocida sobre o qual eu não me desenvolvi aqui. Deixo para o debate e retomarei numa resposta. Quero concluir falando que a Quarta Nacional, nessa sua declaração, faz questão de tomar uma posição clara de rejeição de todas as formas de união nacional, de consenso nacional, de diálogo social, os nomes variam de país para país, de comitê gestor contra o Covid, de coordenação dos poderes. Já ouviram falar? São tudo variações daquela ideia que estamos todos no mesmo barco e, face à Covid, nós temos que nos unir. É enganoso. Isso é uma forma, às vezes mascarada, às vezes aberta e pactada até, de colaboração do capital com o trabalho. É ali onde a gente entra com o pescoço e eles entram com a forca. Nós rejeitamos essa perspectiva. São interesses de classe irreconciliáveis. Nosso caminho, o caminho da Quarta Nacional, fundada em 1938, é o caminho da independência de classe em relação a todos os regimes subordinados ao capital. Por isso, nós vemos claramente que não damos e combateremos qualquer forma de apoio aos chamados estados de emergência sanitária ou essas medidas extremas que pretendem combater a pandemia. Na realidade, procuram disciplinar os trabalhadores, atemorizá-los, para permitir que passem as medidas de redução dos direitos. Nosso compromisso é com a ciência como patrimônio da humanidade, mas não com o último cientista que descobriu a última forma e teve a última ideia genial. Porque no capitalismo a ciência não está acima. Ela é parte, ela pode ser negada, como o Bolsonaro é negacionista, mas nós não somos defensores da ciência do Dória, para dar um exemplo assim, simplificado. E nosso compromisso é com a luta de classe, ajudar os trabalhadores a, pelos caminhos da luta de classe, realizarem uma sociedade sem exploração nem opressão, conscientes de que esse sistema não pode ser reparado, ele tem que ser abatido. Não tem conserto, para usar uma expressão. O que não quer dizer que é uma tarefa fácil, que vai ser realizada por um ato de vontade. É um longo processo de organização, que alguns de nós começaram quando tinham cabelos, ainda tinham cabelos, ou não pintavam os seus, que nós continuamos e que as novas gerações, saúdo aqui as novas gerações, retomarão e continuarão. Termino desse modo, fazendo um convite, vocês nos conhecem, nós somos uma organização política, uma corrente do Partido dos Trabalhadores, que se relaciona
um agrupamento chamado Diálogo Ação Petista, que vocês conhecem, que tem nos sindicatos, nas relações da juventude, muitas relações, mas o nosso objetivo é, acima de tudo, construir o Partido Revolucionário, nesse momento em construção dentro da corrente do trabalho do PT. Então, eu me dirijo a todos que ainda não tiveram essa oportunidade, que tenham esse interesse, a integrar os quadros da corrente do trabalho, que é um processo de discussão, não é uma ficha de filiação, é um processo de discussão, é uma integração política, que é realizada ou não conforme a vontade, em primeiro lugar, de quem a gente convida, que avalia o seu grau de acordo, sua disposição de organizar a militância. É difícil nas condições de pandemia? É, mas, se me permitem, é 2 vezes mais necessário. Muito obrigado. Abre seu microfone. (10, 15 e 20). Tá bom. Então, bem, eu sou um militante da Quarta Nacional, não sou oráculo de Delfos. Para quem não tem cultura clássica, que eu não tenho, mas eu aprendi, era uma figura mitológica, um sujeito que era consultado e tinha resposta para tudo. Não sou eu. Claro que num debate, com menos pessoas, a gente tem mais experiência, às vezes tem mais responsabilidade de errar, propondo, comentando, que os jovens curiosos, que tiveram menos oportunidade de errar, façam perguntas que nós temos mais obrigação de responder, e assim vai. Mas aqui eu vou procurar organizar um pensamento, com todo respeito àqueles que não se sintam contemplados, porque não é possível, né? Eu anotei 15 falas, mais, acho que 11 ou 10 perguntas ou observações. É uma matriz, para quem... Eu não fui formado em matemática, mas uma coisa eu, na escola lá aprendi. É uma matriz de problemas que é difícil responder todos, né? Me ocorre começar pelo Capitólio. Eu comecei pelo Capitólio, vou começar a resposta pelo Capitólio. Foi um ruído? Pergunto para a Patrícia o que ela acha. Ela tem direito de me perguntar e tem direito de perguntar para ela. Você acha que foi um ruído? Não. E um jornalista econômico, na época, tenha falado isso, eu não sei quem é o jornalista nem para que jornal ele escrevia, mas você mesmo deu uma pista, né? Ele estava querendo obscurecer a consciência das pessoas sobre o que está em vias de acontecer. Que há um aspecto de empobrecimento da população, de racialização da miséria, para usar uma expressão sociológica, claro que há. Mas não começou semana passada. Não começou no governo Trump. Ao contrário, explica uma parte até da ascensão do Obama e da frustração que vem depois. Eu não sei se você, na época, era ativa politicamente, eu digo há 12 anos atrás, o primeiro mandato do Obama, perdão. Faz algum tempo, por isso eu peço licença para fazer a pergunta. Havia, na época, uma expectativa no mundo, não só nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, e não só dos negros, mas, em primeiro lugar, dos negros, e de todos os oprimidos. E eles achavam que aquilo era o começo de uma mudança. Ninguém achava que o Obama era o revolucionário que tomou o poder, até porque foi uma eleição, o Partido Democrata, a história toda. Mas, finalmente, opa, alguma coisa está acontecendo. O que aconteceu? O quê? Foi o Obama quem instruiu, foi durante o governo Obama que se instruiu a volta dos golpes de Estado na América Latina. O golpe nojento que foi feito em Honduras, que ele falou que não estava sabendo de nada. A operação do FBI, instrumento do Departamento de Justiça, aqui no Brasil, contra o PT e contra o Lula, foi no governo Obama que começou. Então, o mundo é alguma coisa mais complexa. Uma frase do Marx que eu gosto muito, vou repetir. Se a aparência estivesse na essência,
não seria necessária nenhuma ciência. Como tem uma literação, talvez até dê um samba, um rock, uma música. Vou repetir, a frase é muito boa. Se a aparência estivesse na essência, se a aparência fosse a essência, não seria necessária nenhuma ciência. A ciência é justamente para você ver através do que parece. Então, claro que a desestabilização, a onda do Black Lives Matter, a explosão social nos Estados Unidos, tem a ver com a racialização da miséria. Claro que tem. Mas ela não é um produto automático da racialização que já vem há décadas, senão que ela integra toda a crise do sistema político, em particular na frustração da classe operária latina, branca e negra, que saiu à rua, é verdade, com o pretexto do assassinato de um negro, fenômeno racista, tipicamente da polícia americana, mas que trouxe no seu cortejo a juventude, as mulheres, os latinos, basta ver as fotos. Isso tem a ver com o lugar que o imperialismo ocupa no mundo, que o leva a integrar um conjunto de contradições, inclusive que obriga a ser agressivo com a China, e que contraditoriamente provoca uma reação defensiva da burocracia chinesa, ameaçada de perder o controle do barco por uma iniciativa privada que nem sempre os milionários aceitam as ordens do Partido Comunista, mesmo quando, como Jack Ma, dono da Alibaba, é filiado ao Partido Comunista. Você pode imaginar o que é o Partido Comunista e o que é a filiação dele. Mas tem relações de poder envolvidas. Eles são ciosos, a burocracia do lugar que eles ocupam. Que os americanos são obrigados a pressionar, a coçar, para favorecer a sua própria sobrevivência como sistema capitalista. Porque ele está em crise, ameaçado de sobrevivência. Não é de hoje, é de um século. Os marxistas falam do atraso da revolução, é verdade. A revolução era para ter vencido um século atrás, e nós estamos pagando o mico até hoje. De um sistema decadente que se mantém por uma série de artifícios e de traições. Então, o capitalismo não está morto. Ele está em crise aguda, mas não morto. E ele luta para resistir. E a luta para ele resistir, para a oligarquia dos capitalistas resistirem, não é uma luta econômica. Ela tem uma dimensão econômica, é sobretudo política. A agonia do capitalismo é pela política que ela vai se resolver e é pela política que ela se percebe. Por exemplo, no último período, há um reordenamento em curso, cuja dimensão nós, Quarto Internacional, não sabemos. Nós começamos a discutir na reunião do Secretariado Internacional nesta quinta-feira. Faço aqui um registro. Começou uma discussão. Alguém falou de um congresso da Quarta Internacional, nós estamos discutindo a realização de um congresso da Quarta Internacional, que não pode ser virtual, não é? O congresso de uma organização digna desse nome vai eleger uma direção com que democracia pelo meio virtual? É difícil. Que uma associação, um clube, até mesmo um sindicato, encontre as formas de fazê-lo, sim, mas o mundo é grande e o acesso à tecnologia é muito desigual e não será nada democrático fazer um congresso mundial. Então, nós estamos vendo como, que forma, quais são os mecanismos, não vou entrar aqui no detalhe por razões evidentes, mas sim a necessidade está colocada e nós estamos encarando ela, e um debate já começou. Um dos elementos da situação mundial, um ano depois de pandemia, é um lugar diferente para as instituições da ordem mundial. O Fundo Monetário Internacional, não sei se vocês sabem, desde o final do ano passado, começou a encomendar estudos sobre as revoltas sociais. O Fundo Monetário Internacional, que, em princípio, é para discutir finança. Dentro da ordem de Bretton Woods, a ordem emergida ao final da Segunda Guerra Mundial, havia uma repartição de tarefas. O FMI cuida da ordem monetária e o Banco Mundial faz ali o social da coisa, vamos assim dizer. Agora está o FMI discutindo a revolta. Por quê? Porque eles estão apavorados, gente. Eles estão apavorados. Não é porque teve uma confusão no Afeganistão, na Conchinchina, na Nicarágua. Não. É dentro de casa, é nos Estados Unidos que a coisa está nervosa. Além de que você tem uma série de explosões em países que eu não vou repetir aqui. Então, eles têm que fazer alertas. E a Organização Mundial do Comércio, a OMC, tem uma nova presidente, que é uma nigeriana negra, de alma branca como demônio, uma nigeriana ex-ministra de Finanças, criada e educada nas instituições da ordem, que assumiu a Organização Mundial do Comércio, ela chama Ngozi. Ela assumiu a Organização Mundial do Comércio no dia 15 de fevereiro e escolheu como tema do seu discurso de posse o quê? As revoltas, provocadas pela falta e pelo atraso de vacinas. Gente, isso não é uma reunião da ONG, é a Organização Mundial do Comércio.
cuja função é organizar o fluxo e a ordem no bom funcionamento da economia de mercado. De mercado, é uma instituição do mercado, não é nem a ONU, é uma instituição do mercado, associada à ONU, mas não é uma instituição da ONU exatamente. O que disse a nova presidente da OMC? Ah, gente, está nervoso esse troço das revoltas com atraso de vacina. Precisa facilitar a produção, precisa negociar acordos de licenciamento, de patentes. A OMC está falando em licenciamento de patentes facilitado, que não é expropriação de nada para coisa alguma. É simplesmente uma tentativa, como desde a Idade Média a Igreja sempre fez, as instituições da ordem sempre fizeram, de fazer alguma abracadabra, como já perdoaram as dívidas dos países mais miseráveis, lembra? Fazer uma abracadabra, né? Dar algum anel para não perder os dedos. Isso não é novo. E agora é a OMC que faz. Qual é a proposta que ela faz? Que tudo isso seja discutido na OMS. Eu estou dando muita sigla aí, o pessoal vai perder o sono hoje. Então vamos lá. FMI, Finanças. OMC é a Organização Mundial do Comércio. OMS é a Organização Mundial da Saúde. Essa é uma instituição do sistema ONU totalmente. E essa OMS, que ninguém nem conhecia, ficou famosa na pandemia, antes era assunto para médico, farmacêutico, agora a OMS está propondo um novo tratado internacional. Eles estão propondo uma nova arquitetura das instituições internacionais. Sabe para quê? Para enfrentar as novas pandemias. Porque as pandemias virão. Capitalismo é isso aí, gente. E nós temos que encontrar um jeito de manter o barco. É isso que é o discurso da OMS, cujo diretor-geral, chamado Tedros, é um que aparece na Rede Globo de vez em quando. Precisa prestar atenção, porque cada dia ele fala uma coisa. Ele já falou que não precisava máscara, já falou que não tinha vacina, já falou uma coisa, já falou o seu contrário. Mas vamos lá. Ciência é experimentação e erro, que seja. Esse cara, o Tedros, agora apresentou um manifesto com 24 líderes, propondo dar uma flexibilizada nas patentes. Sabe quem são os 24 líderes? É o Pinheira, do Chile, é o Macron, é a Merkel, é o Johnson, é o Ramaphosa, da África do Sul, e uma lista de vagabundo, 24 no total. Esses caras vão salvar a humanidade? Como se não bastasse, quarta-feira foi publicado um novo manifesto. Um outro. Não falta manifesto. Calma que eu vou chegar um que me preocupa mais. Mas foi lançado um novo manifesto com os ex-líderes. Sabe quem são os ex-líderes que estão pedindo, pelo amor de Deus? A vacina é um bem da humanidade, é um bem comum. Precisamos dar um jeito. Sabe quem são? É o Fernando Henrique Cardoso, é o Holanda. Então, não basta os líderes, são os ex-líderes. Todo mundo junto, contra o vírus, todo mundo de mão dada. Ninguém larga a mão de ninguém, deles. Aqui, ó. Nós, Quarta Internacional, não vamos entrar nesse troço. Isso é uma enganação, gente. Que tem muita gente de boa fé que acredita. E não é só cristão que vai na igreja, não. Muito ateu de boa fé acreditando. Porque a situação é tão grave, a miséria é tanta, a ameaça à vida é tão real, que as pessoas, na falta de coisa melhor, se agarram no que aparece. Veja o Lula e o Mélenchon, que lançaram um manifesto, vamos dizer, ingênuo, falando que a saúde é um bem da humanidade, um bem público, e que precisaria negociar. Vocês acreditam, gente? Um apelo ao Biden, como o Lula fez. Eu falo do Lula aqui com todo respeito, o maior líder popular do Brasil, o melhor candidato que a oposição podia ter. Mas isso não quer dizer que eu estou de acordo com tudo que ele fala. Não é de hoje, aliás. Não é de hoje. Os dirigentes do PT sabem, ele mesmo sabe. Estamos falando nada de novo. E não estou falando eu pessoalmente, falando nós como corrente. Então, o Lula resolveu se dirigir ao Biden para flexibilizar as vacinas. Pediu ao Biden primeiro, ao Macron da França depois e a Merkel da Alemanha, que convoque uma reunião do G20. G20, gente. G20 é o grupo dos 20 maiores filha da puta que tem no mundo. Não dos mais filha da puta, do mais importante. Você acha que esses caras vão salvar a humanidade? Ah, não salvar, vão melhorar. Vão melhorar a condição da humanidade, o G20?
Então, tem ilusões que é melhor não ter, né? Tem miragens que é melhor não ver. No deserto é melhor ser consciente de que a travessia é longa do que errar o caminho correndo atrás de miragem. Como que os laboratórios farmacêuticos vão aliviar para nós? Não vão. Dia virá em que eles serão expropriados. Se licenciarem, flexibilizarem, ótimo. Ninguém pode ser contra. Mas dizer que isso é uma bandeira que vai levantar as massas, pelo amor de Deus. A bandeira que vai levantar as massas são exigências práticas e concretas. Nós fazemos a todos os governos, porque são os governos a expressão do capitalismo em decadência. E deles nós exigimos auxílio de emergência, com ou sem lockdown. Auxílio de emergência porque o desemprego é grave no Brasil. Nós não vamos aceitar, como é possível aceitar uma ajuda de R$5 por dia, que são os 150 que estão oferecendo, é 5 por dia? Como é possível? Enquanto, como já lembraram aí, os testes apodrecem, o SUS tem a verba cortada, e ninguém fala, nem o PT, em tabelamento de preço, com a carestia que nós estamos. Tabelamento de preço não é socialismo, gente. Tabelamento de preço é medida de mercado para segurar a onda. Ah, mas coleta de alimento, estão falando. Coleta de alimento é enxugar gelo, gente. Nós estamos vivendo hoje uma conjuntura, no caso do Brasil, aparentada, mais parecido que eu consigo visualizar, é 1983. Pessoal que não pinta cabelo e está careca aí, alguns vão lembrar. 1983. Foi aquele ano que os desempregados em marcha foram no Palácio dos Bandeirantes aqui, em São Paulo, sede do governo do Estado, e arrancaram as grades. Foi o ano em que a CUT convocou a mais importante, sozinha, a mais importante greve geral que já teve no Brasil, 1983, julho de 1983. Foi o ano em que o PT, sozinho, praticamente sozinho, lançou, em novembro, no estado do Pacaembu, a campanha pelas eleições diretas. O Brasil vivia fome, mas a linha da direção do PT não era arrecadar alimento para distribuir para os coitadinhos. Que as igrejas o façam, que as ONGs o façam, que as associações caritativas, que pessoas individualmente, inclusive militantes, o façam. Ninguém vai condenar alguém que dá uma esmola, mas a esmola não é substituto da emancipação da humanidade, nem facilita. Ao contrário, dificulta, porque tira o militante da sua atividade, desorienta a ação da vanguarda. Ah, mas então o que fazer? Bom, o que fazer, meus amigos? Tem um impeachment, vamos por partes. Tem um impeachment aí, que eu já digo aqui, embora não é o tema do dia, mas escolhi na resposta me deter questões mais nacionais. A OAB montou uma comissão que chegou à conclusão do impeachment e o presidente da OAB falou que não vai dar impeachment porque não tem povo na rua. Qual é a seriedade disso? A CNBB acabou de realizar o Convescote anual dela anteontem. 15 minutos. Não tem uma palavra sobre impeachment. E os dirigentes do movimento operário, que falam fora Bolsonaro, o que eles propõem é um lockdown de 21 dias. Prestem atenção. Eles falam de fora Bolsonaro e propõem um lockdown de 21 dias. Quem vai fazer o lockdown de 21 dias? Então é Bolsonaro por mais de 21 dias, pelo menos, não é mesmo? Com lockdown dentro. E para não dizer que eu estou inventando, as 10 centrais sindicais, no dia 24 de março, dia 24 de março é o dia que vai entrar para a história do Brasil. Foi aquele dia em que o Bolsonaro trocou o ministro da Saúde, foi lá na porta do Congresso, na porta do Palácio, perdão, e anunciou que estava criando um comitê de coordenação nacional contra a Covid, lembram? Dia que trocou aquele general palhaço, Pazuello, pelo cardiologista de bolsonarista, como é o nome dele? Queiroga. Nesse dia ele anunciou um comitê de coordenação nacional com os 3 poderes, todos juntos. De manhã, o Wellington, governador do PT do Piauí, para vergonha minha como dirigente do PT, disse que era bom. O Flávio Dino, já não me envergonho, porque é o PCdoB, conheço, disse que era um passo à frente. No fim do dia, o Wellington acho que caiu em si, ou deram uma chamada nele, e ele falou, sem os governadores não vai para frente. Ah, precisa pôr os governadores? Precisa pôr os prefeitos? Aí vai para frente? Com o Bolsonaro? Nesse dia 24 de março, nós só soubemos disso 10 dias depois, 10 centrais sindicais, a CUT, a CTB, a Conlutas, a Intersindical e os Pelego, todas as 10 centrais, mandaram uma carta ao presidente do Senado
propondo que ele constitua, no âmbito do Congresso, um comitê gestor contra o Covid, com os 3 poderes, os governadores e a sociedade civil. A sociedade civil é eles, os centrais sindicais. Todo mundo junto com o Bolsonaro. Então, eles falam fora de impeachment, falam de fora Bolsonaro, com que conteúdo? Zero. Conteúdo, engajamento, compromisso? Zero. Por isso, eu não sou da ideia de esperar 22. A ideia de esperar 22, me permita a observação a quem falou, é a ideia deles, não é a minha. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. E o povo que se lasque. Esse povo que se lasca, abandonado na fila do emprego, abandonado sem comida, abandonado sem hospital, esse povo abandonado, desesperado, pode fazer qualquer coisa, pode ser levado a muita coisa. E o Bolsonaro, que é um filho da puta, mas não é um imbecil, explora isso daí, joga no caos. E repito, é um filho da puta, mas não é um imbecil. Eu não sou daqueles que acham que o problema no Brasil tudo se resume ao Bolsonaro. Isso é muito fácil. Porque todos os governos do mundo fazem o mesmo. Negacionistas científicos fazem todos o mesmo. Que ele, pessoalmente, é uma pessoa asquerosa, que ele sabota, que ele é um genocida, claro. O genocida, a única que a gente pode falar, não é 22 vem aí. O genocida, nós queremos dizer, fora, sai já. Quem pode esperar 22 é quem tem salário, quem está em home office, preocupado, com medo, mas está bem. Agora, quem está na rua, tem que trabalhar, não pode esperar 22, pelo menos não esperar passivamente. O que a gente pode fazer, então? 1º de maio, meus amigos. Queira ou não queira, daqui a 2 semanas tem um 1º de maio. E no 1º de maio nós temos que organizar atos presenciais. A classe operária existe. É uma tradição histórica dos trabalhadores brasileiros. Eu não estou falando de ato simbólico, não. Estou falando de ato presencial. Eu sou realista. Não vai ter 100 mil na Praça da Sé. Sou realista. Vai ter pequenos atos, nos corredores, piquete, distribuição de panfleto, com todos os cuidados, carreata em algum lugar, pequenos atos presenciais. Mas não simbólico, 2 pessoas segurando uma faixa, eu acho meio triste. 2 pessoas segurando uma faixa, não mobiliza, e para quem está aí fora e vê, fala, fraquinho esse troço aí. Então é melhor fazer um ato ainda que pequeno, concentrado numa região, e expressar que a classe operária existe. E não ficar esperando o palanque virtual que as centrais estão montando. Atenção, eu ouvi o Lula, lamento, mas ouvi do Lula ontem, na reunião executiva, falar que vai ser igual ao do ano passado, com o Fernando Henrique Cardoso. Foi o Lula que falou, não foi eu? Então nós vamos fazer 1º de maio com o Fernando Henrique Cardoso? Mais o Rodrigo Maia? Nós vamos fazer 1º de maio com golpista e explorador? Então, começar com o 1º de maio não é um dia de luta democrática. Porque a luta democrática tem o seu lugar. Às vezes você é obrigado a sentar na mesa com gente que você não tem muito acordo, vamos assim falar, mas tem um objetivo comum. Não no 1º de maio. 1º de maio é o dia de luta da classe trabalhadora. Pode ter aliados da classe trabalhadora na mesa? Pode. Mas o Fernando Henrique não é aliado da classe trabalhadora nem aqui, nem em lugar nenhum. Nem o Rodrigo Maia. Essa é a turma da reforma da Previdência. Essa é a turma da reforma trabalhista. Isso não é nossa turma, não. Então nós vamos fazer nós 1º de maio. Isso é pouco? É pouco. Mas aí eu discordo de quem falou que não vai ter explosão. Sim, vai ter. Eu não vou falar o dia nem a hora, mas a classe operária brasileira não é pior que a classe operária alemã. Nessa reunião do Secretariado Internacional, na quinta-feira, o companheiro da Alemanha testemunhou de como os professores que estavam em home office, resistindo à volta às aulas, agora passaram a lutar pela reabertura das escolas. Como os pais que não queriam mandar os filhos para a escola, meses atrás, agora exigem a reabertura das escolas. Como a juventude, que estava abandonada, exige direito à educação e a reabertura das escolas. Isso não quer dizer que vai ser o cenário igual no Brasil a semana que vem. Cada país é um país, cada país tem a sua tradição. Mas a classe operária não está condenada a ficar passiva. Isso vai explodir. Quando eu digo que vai explodir, não é que a explosão vai resolver nada, gente. A explosão não é necessariamente uma revolução. A explosão pode ser canalizada pela contra-revolução. Depende de uma ação consciente. Depende de vários fatores, em particular de uma ação consciente. E aí eu termino com aquilo que eu já disse. Penúltima coisa que eu vou dizer. Precisa de um partido, nós precisamos construir um partido. Eu não sei se dá para recalchutar o Partido dos Trabalhadores. Não sou otimista. Houve um passo à esquerda no 6º Congresso, esse foi parado no 7º Congresso, e de lá para cá não melhorou, meu amigo Guimba. Piorou. O Lula não está com discurso de frente esquerda coisa nenhuma.
nem está contra a Frente Ampla. Esse foi o discurso dele na cadeia. Depois que ele saiu na cadeia, vamos dizer que o discurso deu uma, né? Eu não estou fazendo nenhuma acusação, basta ler. Não fui eu que liguei para o Rodrigo Maia para conversar, foi o Lula. Não fui eu que agendei a conversa com o centro, foi o Lula. Então, eu tenho fartos motivos de preocupação, não para questionar o apoio a um candidato com mínimo compromisso com a história do partido, não. Para ter uma posição independente e ajudar os trabalhadores a, com esse candidato, se abrir um caminho para a sua própria emancipação. E aí passa por um processo de transformação, uma Assembleia Constituinte e todo o desenvolvimento que não é o tema hoje. Termino com uma observação parcial. Duas observações parciais, se me permitem. China, Vietnã e Cuba mereceria um dia de discussão, porque isso não é assim. Mas só para não dizer que eu não falei do assunto, o que é diferente? Estado e não mercado. Mesmo na China, Estado e não mercado. Tem planificação, mais ou menos, em Cuba, Vietnã e China. E tem medicina, mais ou menos. Tem Cuba, Vietnã e China. Não tem só isso. Tem a burocracia, tem a desigualdade. Não é esse o futuro para a humanidade. Mas é melhor Estado que mercado, e isso foram direitos sociais consagrados pelos processos revolucionários lá atrás, da quais esses regimes são, em parte, tributários, em parte, parasitas. É uma discussão mais complexa, não vou resolver aqui, mas quero dizer que se surpreende alguém, não a mim. Que morreu menos gente onde tem mais medicina, surpreende alguém, não a mim. Se morreu menos gente onde tem mais Estado que mercado, surpreende alguém, não a mim. Porque você tem mais meios para enfrentar. Aqui, no Brasil, aqui eles estão propondo comprar vacina, gente. Eles querem privatizar a vacinação, destruir o SUS, que é isso que vai acontecer depois do dia que fizerem, se fizerem. Espero que não cheguem a isso. Então, esses são dois extremos, dois caminhos diferentes para a humanidade. E eu acredito no caminho da emancipação da humanidade. O que o Trotsky criticou na citação que você fez, camarada Matheus, qualquer texto pode ser usado contra o seu autor. Não que você tenha essa consciência, querer fazer isso. Mas atenção, qualquer texto pode ser usado contra o seu autor. A citação do Trotsky é do terceiro período, da fase em que ele acusa a Internacional Comunista de golpe stalinizada, de golpes para tomar o poder. Quem está propondo um golpe para tomar o poder? Quem está propondo os sovietes no cantão sem condição? Caso da China, que gerou um massacre, que destruiu o então Partido Comunista. Quem está propondo a aventura de dividir a resistência comunista de socialistas, como fizeram os stalinistas na Alemanha no terceiro período? Quem está propondo, como no Brasil propuseram os stalinistas, a aventura do Levante de 35, que destruiu a classe operária por 10 anos até que ela levantasse a cabeça? Quem? Não nós. Nós, o que nós estamos falando é que frente ampla a gente não aceita. Governança global não é saída para a humanidade. A classe operária tem direito de ter sua organização e afirmar suas reivindicações, de ter um governo que lhe preste contas. Isso não é terceiro período, isso é a recusa da colaboração de classe, é a recusa de aceitar ilusões, a recusa de apoiar a União Nacional aberta ou velada. E termino com isso. Bom, eu quero, companheiros e companheiras, nós estamos indo para o encerramento da nossa atividade, com um pouquinho de atraso, mas eu creio que valeu a pena, né, pela discussão que a gente pôde realizar. Eu quero encerrar